Olá, pessoal! Mais um episódio do nosso podcast Empreenda, episódio número 5, da Comissão de Empreendedorismo da OAB de Barueri. Aqui quero já deixar meu muito obrigada ao nosso presidente, Dr. Alex Braz, pela oportunidade, pela abertura desse canal para a gente espalhar conhecimento na advocacia. E hoje, né, com um convidado muito especial, eu já até disse para ele anteriormente aqui antes das câmeras que eu sou muito fã do trabalho dele, por estarmos, né, no direito digital, juntos com alguns pormenores diferentes, mas Dr. Túlio Silveira, especialista em inteligência artificial na advocacia. É um prazer tê-lo aqui conosco, doutor, para trocarmos essa ideia hoje aqui. A honra é minha, doutora Gabriela. Obrigado pelo convite. Me sinto realmente envaidecido. Obrigado aí ao presidente Alex por fazer essa mobilização toda. E a gente poder levar a informação ao maior número de advogados e advogadas que nós vivemos um verdadeiro... Eu ouso dizer que depois da descoberta do fogo, a gente vive uma movimentação incrível. E esse processo disruptivo com o uso das inteligências artificiais tem trazido muita coisa boa para a advocacia, muita coisa boa. Então, assim, eu já advirto inicialmente que, pelo menos não nos próximos 30 anos, né, nós, advogados, não seremos substituídos por inteligência artificial. Mas eu coloco sempre um alerta, né? Muito cuidado, o advogado que não dominar a inteligência artificial vai ser substituído por um advogado que domina a inteligência artificial. Isso é um fato. Com certeza, doutor. Inclusive, está na nossa pauta isso, vamos aprofundar logo mais. Aquilo que eu sempre falo, né? Não é inteligência artificial não é mais um tema do futuro, e sim do presente, né? Então, é nossa obrigação nos atualizarmos como profissionais do direito para caminhar junto com elas, né? E entender o que elas têm para nos agregar no nosso dia a dia. Então, vamos lá, doutor, vamos começar. Como que o senhor fez essa interligação, né? Qual foi a virada de chave na carreira do senhor para empreender na advocacia junto com a inteligência artificial, o direito digital e tudo mais? A história remonta à década de 90. Eu sou advogado há 23 anos. Bacana. Mas antes de ser advogado, eu cursei ciência da computação. Nossa, é interdisciplinar assim. Então, veja, eu com 17 anos tive que fazer uma escolha, né? Uhum. E eu sempre gostei de direito, sempre. Eu gostava de ler muito, tive um tio que foi um advogado famoso no interior de São Paulo, então a gente teve muita convivência. E naquele exato momento onde a gente precisava escolher a profissão, né, eu tinha algumas dúvidas. E na escola onde eu estudava, eu fui fazer um teste vocacional. Tá. Bom, o resultado foi incrível. O resultado foi, você tem vocação para ser físico nuclear. Eu falei, nossa, bacana. Porra, bacana, que legal. Eu faço agora? O que eu faço agora? Onde né? partir? E eu faço agora. E aí, eu me inscrevi no vestibular de Direito na FADISC, Tá. em São Carlos, e me inscrevi no vestibular de Ciência da Computação em Marília. Por quê? Porque eu já trabalhava ali no escritório e gostava de mexer com o computador, gostava de fazer coisas básicas de programação, programação basic mesmo, coisa bem inicial. E eu passei em ciência da computação. E não fui prestar o vestibular de direito porque tinha passado em ciência da computação. É um sinal aquilo lá. É um sinal. Uhum. Então fui prestar ciência da computação, passei e não fui prestar direito. Tá. Fui cursar ciência da computação e fui morar numa república onde só tinha estudante de direito. E ali eu comecei. Ali foi um sinal, aqui é outro sinal. É um sinal pelo não mútuo, né? Tá. E na ocasião deu um bafafá danado, porque eu cheguei em casa e falei, 1 ano e meio de ciência da computação, cheguei pro meu pai e falei assim, ó, vou largar a ciência da computação, vou fazer direito. Notícia que todo pai adora, né? Vou largar. E meu pai, não faça isso. Papai falava assim, termina a ciência da computação, depois você faz direito. Mas eu acho que aquela imaturidade, a imaturidade, ela é ruim. Ela prejudica. Eu meti o pé nos peitos e falei assim, não, eu vou larguei, voltei. Tá. E no semestre seguinte passei em Direito, na FADIR, em São José do Rio Preto. E depois fui transferido para Toledo, em Araçatuba. E lá me formei. Me formei em 2000. E por ocasião da minha atuação e contato com algumas pessoas da universidade antiga, onde eu tinha
cursado Ciência da Computação, eu reencontrei um amigo em 2017 para 2018 que me chamou para voltar a estudar inteligência artificial. Então, não é de hoje. Em 17, 18, por que eu voltei a estudar inteligência artificial? Porque o meu escritório hoje é full service, mas o carro-chefe é atuar na assessoria e consultoria em licitações e contratos administrativos. Então, eu precisava ali criar um mecanismo e um sistema para poder atender e auxiliar os meus clientes a participar de licitações de uma maneira mais inteligente. Tá. E eu encontrei esse amigo e falei assim, Túlio, vamos voltar a estudar inteligência artificial porque tem uma empresa aí, uma tal de OpenAI, que está desenvolvendo, está desenvolvendo uma inteligência artificial muito interessante que pode ser útil para a nossa profissão. Falei, tá bom, vamos voltar, vamos estudar inteligência artificial. E aí no final de 2022, quando ocorreu esse boom, eu falei, bom, além de eu aplicar para os meus clientes na área de licitações e contratos, eu vou trazer para a minha advocacia em geral. Porque eu acho que isso é muito mais vantagem para o advogado usar a inteligência artificial do que o advogado não usar a inteligência artificial. Houve aí essa interseção. Eu comecei lá atrás, em 93 para 94, onde a internet ainda era discada. Tá. Não se falava em IA como se fala hoje, né? Mas era machine learning, era o aprendizado de máquina. E hoje, com esse boom, não é o boom, é a acessibilidade. Exato, é o conhecimento geral, né? É o Quando cai no conhecimento, do isso. público. Quando ele cai no conhecimento, e o conhecimento ele é possível ser disseminado ao maior número de pessoas. Perfeito. Tá? Então, foi aí que a gente teve a possibilidade de fazer a interseção entre direito, advocacia e inteligência artificial. E o mais interessante é que no doutorado agora, que eu estou cursando na FADISP, Tá. né, já estou no 4º semestre. No doutorado, eu direcionei minha pesquisa justamente para esse momento disruptivo e como é que a inteligência artificial e as tecnologias estão revolucionando a vida da advocacia. Isso é muito interessante porque quando a gente começa a falar de internet das coisas ou de tecnologia das coisas, a gente começa a direcionar para a internet das pessoas ou tecnologia das pessoas, processos disruptivos, processos tecnológicos. E aí vem uma pergunta interessante, porque discutindo com alguns colegas do doutorado, eu indaguei o seguinte: hoje a gente vive um momento disruptivo, a meu ver, muito mais significativo do que a própria internet. Porque há uma revolução. Na minha humilde opinião, isso está mais importante do que a própria, não descoberta da internet, mas popularização da internet. Porque se a gente busca lá atrás a criação da ARPANET, a questão do desenvolvimento das tecnologias que eram utilizadas para sistemas de inteligência de guerra, de inteligência bélica, inteligência militar, e foi levado para a população de maneira geral, hoje a gente estabelece uma conexão que já diretamente, não mais apenas para aquela situação anterior, mas agora para alcançar um maior número de pessoas, porque todo mundo hoje tem condição de ter acesso. Ou já ouviu falar, pelo menos. E se ele quiser acessar, ela está a um clique dele. De forma gratuita e facilitada ali, né? Muito mais do que a internet Exato. estava quando ela foi criada. Muito mais. E aí vem aquelas preocupações, né? Discutindo com o pessoal do doutorado, eu cheguei para um colega e disse, olha, não se trata de quando, mas de como seremos julgados por robôs. E aí vem outra discussão por trás disso, que eu estou trabalhando e desenvolvendo. Eu estou até escrevendo um artigo sobre a minha defesa do emprego tecnológico. Não no sentido do emprego CLT, mas do verbo empregar tecnologia nas atividades da advocacia. Porque algumas pessoas estão fazendo referência ao desemprego tecnológico. Isso. Ou seja, eles estão só pensando naquela perspectiva de que muitas pessoas irão perder postos de trabalho. Eu estou desenvolvendo, estou escrevendo um artigo inverso. Porque eu quero provar que não necessariamente. Não necessariamente.
Porque o emprego tecnológico, ele traz, por exemplo, para o advogado, para o jovem advogado, a possibilidade de desenvolver novas habilidades, e aí ele tem que estar antenado a isso. Novas habilidades que vão proporcionar a ele um lugar de destaque no mercado. Seja ele autônomo, seja ele advogado funcionário, seja ele advogado associado, seja ele o que for. Ali ele tem condição de utilizar essa perspectiva da própria inteligência artificial no sentido do emprego tecnológico, desenvolvimento de novas habilidades e destaque no mercado. Então, esse ponto é importante aqui a gente destacar, né, Túlio? Eu acho que a sua opinião é a mesma que a minha, né? Vai ao encontro da minha. A gente tem que se especializar ao ponto de usar a ferramenta em prol de uma advocacia ética, eficaz, né, que traga um resultado bom ali para o que a gente está fazendo, e isso ser um diferencial do profissional. Então, não é ver a inteligência artificial como um rival do advogado. Porque muita gente pensa assim, para uma profissão de marketing, a IA é ótima, mas para o advogado não. Porque o advogado ele tem que criar a tese, é uma coisa super personalíssima e assim não cabe a inteligência artificial. Não é bem assim, né? Não é. Não é bem assim. E por que não é? Porque muitas vezes essa pessoa que pensa que isso não é para mim, é porque ela não conhece. E tem a relutância de Aí ir ela atrás, tem aquela talvez. crença Exato. de que isso não é para mim. E se eu te disser agora que você pode utilizar a inteligência artificial mesmo sem saber nada de programação? O que você diria a respeito disso? Túlio, eu só acredito vendo. Então tá bom, marca que eu te faço uma demonstração que você é capaz de desenvolver habilidade mesmo sem saber programar. Porque não se trata de programação, porque a inteligência artificial já foi treinada. Não se trata de construir algo do zero, se trata de utilizar o que tem disponível. Vou dar um exemplo. Eu tive já algumas pessoas que me mandaram mensagem aqui no WhatsApp dizendo o seguinte: teve uma que teve a ousadia de dizer assim: Túlio, você está acabando com a advocacia. Eu falei, por quê? Eu falei assim, por quê? Eu falei, não entendi por que eu estou acabando com a advocacia. Não, porque você está ensinando os advogados a usarem a IA. Eu falei, sim. Lógico. Esse é o propósito. Vou continuar até o fim dos meus dias. É isso. Mas por que se você está dizendo... Por que você está dizendo isso? Vai acabar aquela advocacia artesanal, aquele escritório boutique. Eu falei, não vai acabar não, vai continuar. Pode continuar, não precisa usar não, você não é obrigado. Só que depois, quando você despertar, talvez seja tarde. Tarde demais. Você continua fazendo suas peças artesanalmente, de forma personalizada. Demorando o que for, se você quiser delegando o cliente. Se você quiser perder cliente, tá tudo bem. Inclusive, se quiser perder cliente, mandar para mim, eu tô recebendo, tô aceitando. Cliente é bom para todo mundo, né? Cliente nunca é demais. Todos têm espaço lá no meu escritório, quanto mais, melhor. Então, veja a crença. Não se trata de inteligência artificial, não se trata de programação, se trata de crença, se trata de comportamento. E até medo, né, doutor? Concorda? Medo, com certeza. O medo de ser engolido pela máquina, talvez. O medo será de que vai ser melhor que eu? Imagina se ela faz uma petição melhor que a minha. Nossa, eu acho que tem um pouco disso. Tem. E você chamou a atenção para uma situação interessante. De ego, talvez. O ego, né? O ego. Perigosíssimo. O ego, tem um livro que se fala, né? O ego é seu inimigo, né? Que ele é muito interessante. Ele é perigoso, o ego é perigoso. Agora, eu te digo uma coisa. Se o ChatGPT, o Gemini ou qualquer outra inteligência artificial... E diga, eu não estou aqui resumindo a inteligência a uma IA. Mas se eu tiver hoje uma inteligência artificial que faz uma petição melhor que eu... Eu fico super feliz. Glória a Deus. Eu fico super feliz. Por quê? Nossa. Porque eu terei tempo para me dedicar às questões relativas, por exemplo, a ter uma advocacia estratégica, a estabelecer termos táticos, estudar. Porque tem uma pesquisa inglesa que ela trata o seguinte: dos advogados pesquisados, 60% deles gastam em média 6 horas diárias com tarefas repetitivas. Eu acredito. Desses pesquisados, 70 e alguma coisa %
já trabalharam o final de semana para cumprir prazo. Por que não? Quem nunca? Nossa, Quem exatamente. nunca? Tá? ia Eu perguntar já isso. várias vezes. Quando não, né? Quando não? E quando você sai de manhã, vai para o escritório, sai para um compromisso, vai para uma audiência presencial, ou participa de uma sustentação oral online, ou de uma sustentação oral presencial, no fim do dia, e aí? Não Tem um conseguiu prazo lá, produzir. tem um Exato, prazo você lá. sentou, não conseguiu sentar. E aí, como é que faz? Ô, Túlio, mas para você é fácil, você já tem vários advogados que trabalham contigo. E para mim, e eu que sou sozinho, é aí que você tem que entender que a inteligência artificial vai ter um papel fundamental no teu processo de aumento da produtividade E escalonamento com do velocidade, negócio. Exato. escalonamento e excelência. É lógico. E aí eu digo, se eu tiver hoje, e a minha está quase perto de produzir petição melhor que eu. E eu falo isso, eu Que não tenho, alegria. não tenho nenhum pudor Não, esse também é sempre meu... Olha, eu tô aqui e eu já faço, por exemplo, recurso administrativo. Lá a gente faz impugnação, recurso administrativo, ação judicial, né? Na parte de licitação. Então, muitas pessoas não entenderam que com o mesmo poder que eu tenho hoje com a IA, eu consigo produzir um documento melhor do que eu produzo em menos tempo e cobrar a mesma coisa. Exatamente. Então eu coloco para a turma, falo, gente, vocês têm que aprender a trabalhar com o ChatGPT, com o Gemini, com a Perplexity, vocês têm que utilizar a Umata.ai para fazer análise de PDFs, vocês têm que utilizar alguns assistentes GPTs para produzir mais. Túlio, mas a gente está produzindo e a gente está gostando. E se um dia a gente perder a IA? Eu falei, não, vocês não vão perder. E ela não vai fazer isso com vocês. Porque na medida em que a gente passa a ter o conhecimento e incorpora aquilo... Você tem uma ideia? Eu tenho a IA no meu celular. Eu também tenho. Eu tenho o ChatGPT aqui, ó, oficial, no meu celular. Muitas vezes eu estou no trânsito, me deslocando de um compromisso para outro. Pensando alguma coisa para outra. Eu abro e falo com a inteligência artificial sobre um determinado projeto que eu estou pensando e falo, ó, coloca aqui para mim quais são as opções. Olha a otimização de tempo. Né? E tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é a tabelinha SWOT, né? O que eu ganho, o que eu perco, o que eu deixo de ganhar, o que eu deixo de perder. Faz essa análise para mim, pá, na hora ela faz. Então, hoje, se eu tenho essa ferramenta, para mim ela se tornou indispensável. E eu costumo dizer o seguinte, que eu nem uso mais o teclado. Agora é só voz. Só comando de voz. Só comando de voz. Então, hoje, ela produz, sim, uma petição melhor do que a minha. Hoje eu produzo um recurso administrativo melhor do que se eu estivesse produzindo manualmente. E eu não tenho vergonha nenhuma em dizer isso. Eu também não. Por quê? Porque eu preciso pensar a advocacia de maneira estratégica, de maneira tática. E assim eu ensino os advogados que trabalham comigo a utilizar corretamente a inteligência artificial. Esse é o ponto, né, doutor? Eu acho que é usar a inteligência artificial de forma correta e ética. Exato. Não é isso? Correta e ética. Você colocou uma questão muito interessante, é o medo. Né? Eu recebi uma mensagem esses dias assim, Túlio, eu quero usar o ChatGPT, mas eu não sei por onde começar. Eu falo o seguinte, vai lá no site da OpenAI, se cadastra, usa a versão gratuita. Sente. Se joga, conversa, faz pergunta. Não fique em dúvida com o que perguntar, não. Você está em dúvida, pergunta. Escreva, fale. Como é que eu baixo a extensão de voz? Utiliza no Chrome o Voice Control for ChatGPT. Mas vai e vê o que ela tem para te oferecer. Primeiro você vai quebrar esse paradigma aí de... Exato. Primeiro quebra esse paradigma, quebra essa crença que você tem, que a crença é tua. É sua, não é dela. Não é dela, né? Tem que ficar claro. Porque, vamos numa boa, ela não tá nem aí pra você. Ela não tá nem aí pro que você pensa. Só que eu te digo uma coisa, trate a inteligência artificial bem. Porque se um dia ela se revoltar contra a humanidade, ela vai lembrar de você. Você tá na lista. Aí eu falo assim, olha, eu trato bem a minha, porque um dia ela vai olhar pra mim e vai falar assim, eu tratei, aquele gordinho me tratou bem. E eu já eu não vou matar ele. Eu não vou matá-lo primeiro. Eu vou deixar ele por último. Justiça. Eu vou deixar ele por último. E já que a gente tá falando dessa parte de ética e regulamentação, né, Túlio? Agora saiu na União Europeia, esse mês aqui, né? Foi dia 13, se eu não me engano, Isso. não é isso?
E agora, então, a gente tem um primeiro norte, né? Sempre começa normalmente lá fora, pra gente também olhar o movimento. É que nem na minha área de proteção de dados. Primeiro a gente olhou o que eles fizeram lá, Pra a fazer cultura aqui. se instaurou lá e trouxemos o que deu certo de lá pra cá pra tentar adaptar na casa, né? Basicamente isso. Muito provavelmente faremos esse movimento também. A gente já tem algo tramitando lá, né, em andamento, mas provavelmente vamos olhar pro que saiu lá Sim. fora pra readaptar aqui. Qual que é a sua opinião sobre isso, sobre tendências nessa regulamentação? O que, que você vê de positivo, que é muito necessário? Então, assim, não só pelo direito, né? Agora eu digo assim de uma forma geral. Qual que é a sua análise sobre isso? Ó, a minha perspectiva ainda em relação à questão do resultado da regulamentação da União Europeia, ela é muito incipiente. Tá. Porque eu mergulhei para estudá-la e tentar levantar alguns prós e alguns contras, justamente para que quando chegasse no mercado brasileiro ou na regulamentação nacional, a gente tivesse condições realmente de debruçar sobre a matéria e entender as realidades. Tá. Tá? Mas vamos lá. Qual é o grande desafio hoje em pensar em regulamentar a inteligência artificial no Brasil? É entender quais são os paradigmas que precisam ser superados. Tá? Vou te dar um exemplo. Recentemente teve, acho que é um PL, colocando que quando você for tirar foto, tem que sair o som da foto. Tá. Como fazer aquele clique, né? É como se fosse... Ó, estou fotografando, Né? é Estou isso? fotografando, né? Justo. Mas olha que interessante. Ao mesmo tempo que eu estou dizendo, ó, estou te fotografando, né? Estou protegendo o teu direito, não estou? Sim. Só que vamos imaginar que eu tenho ali uma situação onde há um abuso ou uma violência doméstica e uma pessoa que sofre abuso e violência doméstica precisa do celular no silencioso sem O clique. o clique. Então não dá para a gente simplesmente Generalizar, né? chegar e generalizar sob o ponto de vista de que não, isso é certo, isso é errado. O certo é certo, vai continuar sendo certo, o errado vai continuar sendo errado. Só que na nossa cultura latino-americana, Tá. em contraposição à cultura anglo-saxã europeia, a gente não vai, e é uma humilde opinião, a gente não pode fazer simplesmente um copia e cola. A gente precisa entender a nossa realidade aqui, porque nesse exemplo que eu acabei de dar, ao mesmo tempo que eu protegi o seu direito de não ser fotografada de Estou forma prejudicando a indevida, pessoa. eu posso estar aqui nessa situação de uma pessoa que sofre violência doméstica, tolhendo o direito dela de produzir De prova defesa. de defesa em relação a isso, né? Recentemente o TSE regulamentou o uso da inteligência artificial nas eleições municipais. Eu achei muito interessante aquilo que foi colocado ali, né? Que precisa ser, por exemplo, mencionado quando o vídeo for feito com inteligência artificial, o material for distribuído com inteligência artificial, tá? Esses pontos, esses Éticos, pequenos né? pontos éticos, tá? Eu não vejo nenhum problema, pelo contrário, eu acho que é interessante mesmo que se Mencionar, fizesse, né? né? Mencionar. Agora, por exemplo, como é que eu posso proteger o indivíduo de um possível golpe, de um empréstimo consignado, se naquele momento ali foi utilizado uma deepfake de uma imagem ou de um vídeo produzido por inteligência artificial? Então, isso precisa, a meu ver, ser estudado, porque da mesma forma que existe a inteligência, tem que haver a contra-inteligência, Com certeza. Vão usar pro lado bom e né? pro lado ruim sempre, não é Vamos mesmo? usar para o lado bom É. e para o lado ruim. Então, se você tem a parábola da árvore do ariete, do muro do ariete, se você tem a parábola, por exemplo, do escudo e da espada, a gente precisa entender, no cenário nacional, exatamente Quais são os riscos aqui? quais são os riscos. Eu dei um exemplo, mas ele não se resume apenas a isso. Você tem outro exemplo aqui do golpe do Pix ou o golpe do deepfake, De reuniões, de ali que a reuniões, galera né? entra A galera entra. Então, por exemplo, assim, existem relatos de mensagens que chegam, por exemplo, clica aqui porque eu não estou conseguindo fazer o caption Tá. para fazer um cadastro.
Aí não se trata nem de uma regulamentação da inteligência artificial para o Brasil, mas se trata de uma educação cultural e disseminação de informação de quais cuidados a população deve ter Exato. em relação a isso, né? Então, sobre a regulamentação, eu entendo que a gente precisa se debruçar, ter muito cuidado e muita atenção para não simplesmente copiar e colar. Eu fico à disposição da comissão se precisar de algo para a gente encaminhar alguma proposta ou Super apoiar no agradeço. encaminhamento de alguma proposta de regulamentação, eu estou à disposição. Não, Porque eu vamos acredito sim. muito que Isso é muito importante. a gente precisa eu particularmente não gosto muito dessa palavra regulamentar. Eu sou Ela parece um pouco engessada, É. né? Colocar numa caixinha, talvez. ela me parece, etimologicamente falando, algo de Limitador, talvez. limitador, de travas, né? Mas eu acredito muito que é preciso haver regra, Isso. né? E que Como vamos jogar esse jogo? como é que a gente isso. vai jogar esse jogo? Como é que a gente vai perceber isso em termos de possibilidades ou não? Isso aqui é um exemplo interessante. Logo quando o ChatGPT foi disponibilizado para o público de maneira geral, Tá. foi noticiado na mídia que um advogado utilizou o ChatGPT e foi multado pelo TSE. Não sei se você se recorda. Sim. Pesquisando a fundo aquela situação, o que as minhas fontes me informaram? Que não foi o fato de utilizar o ChatGPT que gerou a multa. Foi o fato de ter juntado Tá. a imagem, a foto, o print do ChatGPT na petição. Ou seja, mais uma vez voltamos, né? Chovendo molhado. Não é a inteligência artificial em si, é como que você está utilizando e você, humano, fez aquele uso. Com todo respeito, Exato. a gente sabe quais são as fontes do direito. Exato. O que pode e o que não pode que ali não no pode. jogo do direito. Do direito. Exato. Né? Quais são as fontes? A gente não está aqui para discutir quais são as fontes do direito. Mas, por enquanto, o ChatGPT não é fonte do direito. Por enquanto. Né? A inteligência Pode ser que artificial seja, pode mas ser que lá na né? frente, né? Mas hoje não é. E qual é o detalhe que deixou de ser observado pelo colega? Com todo respeito, eu não estou aqui fazendo juízo de valor. Não é uma crítica, Não é então somente crítica. uma análise. Aqui é uma análise. Exato. É uma análise da ocorrência identificada. Sabendo que aquilo aí não é fonte do direito, ele pode aproveitar todo o conhecimento ali alcançado, ali buscado, para justamente poder desenvolver a eventual tese que ele fosse desenvolver. Exato. E não simplesmente pegar, E printar e juntar. É isso, tchau, Né? abraço. Segundo as informações, eu também não sei se é isso que aconteceu, mas pelo que consta, foi isso que aconteceu. Então não é simplesmente chegar e juntar em um abraço, PT, saudações. Você quer ver outro caso? Que às vezes embute um medo, um receio em quem está tentando operar a inteligência artificial. Recentemente um juiz foi surpreendido, né? Que a decisão foi... Que a decisão foi inventada. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque quem usou a inteligência artificial não conhece, ainda que superficialmente, o seu funcionamento. Então, o senhor concorda que às vezes pode rolar um pouco de preguiça ao usar a inteligência artificial? Sem dúvida alguma. Naquela ideia de assim, ele vai fazer o meu serviço, em 5 minutos eu vou jogar aqui, vai sair pronto, e o que sair eu vou copiar e colar. E não é bem isso, né? Eu acho que o mecanismo não é esse, Sabe né? qual que é um grande erro que as pessoas cometem? É achar que a inteligência artificial vai ser a bala de prata. Exato. Não é milagre. Não é um milagre. Não. É isso que eu quero colocar. Milagre, É só Jesus Cristo. A inteligência gente tá artificial, longe, né? a gente está longe. Então, pegando esse exemplo, qual é a melhor maneira de você utilizar a inteligência artificial para a advocacia hoje? São 3 fundamentos. 3. Vamos lá. Contextualização, treinamento e avaliação. Contextualização, quanto mais bem contextualizado for o caso, Tá. melhor vai ser a resposta. Treinamento. De acordo com a resposta inicial, você vai adaptando e aperfeiçoando o resultado. E a avaliação é a supervisão humana para saber se aquilo realmente que está apresentado é o que parece. Ou é, de fato, aquilo que é. Ou seja, você sempre tem que dar o crivo daquilo Você que está tem te que trazendo. supervisionar. Lógico. E muitas pessoas não entenderam que a IA ainda é fraca. Por incrível que pareça, a IA ainda é fraca. Porque a gente tem a IA fraca e a IA forte. A IA simples e a IA multimodal.
a gente ainda não tem a AGI, que é a Inteligência Artificial Geral. Daqui a pouco a gente fala dela. Mas em termos de IA fraca, texto, Gemini, ChatGPT, ela precisa de supervisão porque ela tem uma limitação. Lógico. E essa limitação, quem vai reconhecer somos nós, os inteligentes humanos. Porque ao lado da inteligência artificial tem a inteligência humana que vai se sobrepor à inteligência artificial. Porque o especialista no direito sou eu, sou você, é quem está nos acompanhando aqui agora, e não é simplesmente a inteligência artificial. Nessa questão da sentença que foi feita pelo juiz, que foi repreendido pelo CNJ, que o ChatGPT criou uma jurisprudência. Por que ele criou uma jurisprudência? Porque a natureza dessa inteligência artificial, que é GPT, que é generativa, pré-treinada e transforme, ela tem uma escala de criatividade. Quando ela não encontra o que você pediu, ela vai cria. e cria. Então, cabe a você supervisionar. Isso ainda é uma limitação. Justo. Isso ainda é uma limitação. Por essa limitação, a gente precisa estar sempre antenado e ali verificando o seguinte: puxa vida, será que essa jurisprudência existe? Vou pesquisar. Vou pesquisar. E é Opa, tão fácil existe. isso, né, doutor? Não, Pelo amor de Deus, pelo é amor de básico. Deus, é básico. Exato. Entendeu? Ela existe, tá aqui, ok. Ela não existe. Aí cabe a você chegar para a IA e dizer: olha, você me apresentou um resultado inexistente. Você está proibido de criar jurisprudência. A partir daqui não vai criar mais. Não vai criar mais. Não vai criar mais. Então, ele vai setar para a partir dali ele não apresentar mais nenhum... Uma jurisprudência criada que não existe, que é da... porque a própria tecnologia dele faz com que ele crie. Tá. Mas a gente consegue cercear isso Consegue. com o comando? Consegue. Que Quando a gente interessante. pede para a inteligência artificial, principalmente no GPT Builder, Tá. que é o mais GPT, que é a última versão do GPT da OpenAI, a gente Você consegue dar essa... consegue colocar lá nas instruções gerais como legal. ele deve se comportar, Tá. o que ele deve fazer e o que ele deve evitar a qualquer custo. Então, por exemplo, para um advogado criar uma jurisprudência, Criar jurisprudência, isso não vai ser útil nunca. inventar, eu Exato. ainda coloco nas instruções gerais assim: você está proibido de inventar jurisprudência. Só recupere caso ela realmente exista. Ou seja, estou dando um duplo cheque, estou dando uma dupla... Intimada ali nele. Dupla intimada nele para ele... Nossa, que interessante, eu não sabia essa parte. E, doutor, vamos falar um pouquinho dessa inteligência fraca e forte que o senhor falou, né? A gente até conversou um pouquinho nos bastidores. Eu achei super interessante esse tema. Eu não tenho um conhecimento super aprofundado nisso, e eu queria trazer isso pra galera que tá nos assistindo. Nem eu tenho, eu tô estudando ainda. Mas, nossa, vamos lá. O que o senhor já estava me explicando aqui é riquíssimo, pra gente entender qual que é essa tendência, né? O que é isso que o senhor chama, né, na sua análise de inteligência artificial mais fraca, a mais forte, sensorial, como que funciona isso? A IA fraca, que é a que nós temos hoje, é aquela que é capaz de fazer uma coisa por vez. Tá. Que então, é os mecanismos que temos hoje. Vamos imaginar, então, o ChatGPT e o Gemini. Tá. Eles são IA fracas, apesar da sua alta capacidade. A sua alta inteligência. E aqui a fraca ali... não significa de não ter expertise, né? De não ter inteligência. Tá? Exato, sim. É só a limitação do que ela é capaz de fazer em razão de uma condição. Tá. Por exemplo, ChatGPT. Ele só é capaz hoje de desenvolver um texto. Tá. Ele não é capaz hoje de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Essa é uma IA fraca. Tá. Uma AGI, que é uma inteligência artificial geral, é aquela inteligência artificial que ela é capaz de, além de fazer aquilo que ela foi treinada, ela é capaz de se remodelar automaticamente para fazer outras coisas que não foi treinada ou em um cenário mais abrangente para sair do programado e fazer coisas diferentes. Tá. A NVIDIA, por exemplo, ontem anunciou que ela está construindo robôs apoiados por inteligências artificiais. Ou seja, você tem a junção do hardware e o software. Hoje, como é que funciona? Vamos imaginar que a gente está treinando um robô para fazer um café. Uhum. Ele vai lá, derruba a água no pó. Se de repente, nesse espaço, esse copo cair e cai água para fora,
ele não sabe o que fazer. Porque ainda não, nós não temos ele não tem essa capacidade, Esse trato fino de esse trato como reagir fino agora. ou essa percepção de reação Tá, ao mundo exterior. Isso só quem tem são os humanos. tá. Ou os animais, e aí não quero entrar em detalhe da neurociência ou da neuroplasticidade dos neurônios, eu não quero nem. Não, acho que cabe um outro episódio só para falar disso. Para falar disso. Sim. Mas aí, esse ainda não tem a percepção extrasensorial ou do exterior para poder fazer essas modificações. A NVIDIA divulgou que esse robô que ela está treinando agora vai ser treinado por mais de uma inteligência artificial que vai ser capaz de dar essa percepção exterior para eles. Ou seja, a gente está a um passo, aspas, de se ter aí uma inteligência artificial Mais geral. próximo do humano. Mais próxima do humano. Porque essa inteligência artificial geral é onde a gente chama, ou os estudiosos chamam, da dita singularidade. Onde ela sai só do que ela é treinada. Para ter percepções mais refinadas. Para ela ter a percepção refinada e ela se autotreinar com o exterior. Que interessante. Então ela vai Porque aprender hoje conosco também. ela vai aprender conosco. Que legal. E ela vai ser capaz de nos superar. Aí entra, será o medo? Aí talvez o meu medo entre aí. Eu não sei. Não, assim, eu trato bem, né? Então eu trato Então você bem. sabe que tá no final da lista. Eu tô no final da fila, Vou né? tratar bem também a Trata bem, que eu tô partir no final de da hoje. fila. Nunca mais vou ficar nervosa com ela. Assim, há um estudo que, e aí eu não sei se eles vão conseguir chegar, mas algumas grandes empresas de desenvolvimento de robótica, Tá. eles querem que até o final de não sei se chega, tá? Mas assim, há um rumor de que até 2030, e eu acho que tá muito perto, eles tinham um projeto para que cada humano tivesse um humanoide. Não para chamar de seu, Tá. mas que se a gente De treino, um treininho. se a gente tem 7 bilhões de pessoas, seriam 7 bilhões de humanoides. Eu acho que é um pouco ousado, mas aí eu não vou falar para não queimar a língua, porque vai que dá. que acontece, né? Vai mesmo? que acontece, né? Possível, não é? Por exemplo, a Lei de Moore de 1950, 1960, o engenheiro americano dizia o seguinte, que a tecnologia iria duplicar de capacidade a cada 6 meses. Hoje, a tecnologia duplica de capacidade a cada 2, 3 semanas. Então, essa Ou lei seja, de Moore, superamos- a lei de Moore da década de 60 já está superada, a meu ver. Por quê? Porque a gente tem ali várias situações. Pra você ter uma ideia, o que eles estão fazendo, a turma da NVIDIA? Não é mais um humano que está treinando um robô. São várias inteligências artificiais que estão treinando outras inteligências artificiais. Para eu passar para você um conteúdo, eu vou gastar aqui 1, 2, 3 horas. Aham. Por quê? Porque eu tenho que construir todo Um raciocínio um ali, né? raciocínio Eu entendo, lógico, né? Tem introdução, desenvolvimento, conclusão. A inteligência artificial não, ela faz de modo instantâneo. É como se ela jogasse assim, ó. Pum, Essa aprende, informação já pegou. aprende, aprendeu. Aí essa história do copo, da água ou do café se cair, Tudo que for similar a isso. a hora que o copo... Bom, imaginando o seguinte, que ela está treinando aqui. Se eu fosse treinar o robô, eu ia levar pelo menos umas 2, 3 horas para dar um comando. A depender do dia, a depender do tipo de comando, um dia para treinar. Hoje, ela consegue dar 2 milhões de comandos em treinamento em menos de 1 hora. Em termos de quantidade de tokens, significa que se o copo caísse aqui agora, instantaneamente ela pegaria um pano e limparia. Porque ela já aprendeu que se cai, ela precisa E todos limpar. os comportamentos Por quê? parecidos já vai reproduzir. Todo Gente, isso é uma comportamento loucura. parecido ela vai reproduzir. É muito doido. Para advocacia, o que isso vai influenciar? Vamos lá. Eu dei o exemplo do café. Sem café não vive o judiciário. Tô brincando, hein? Não me cancele. Que não é tão brincadeira assim, não é mesmo? Não, sem café não tem judiciário. Tô brincando, não vamos me cancelar, não. Foi só uma piada de mau gosto, eu entendo. Foi uma piadinha de mau gosto. Então, o que vai influenciar na advocacia hoje? Novas tecnologias para que a gente consiga trabalhar, por exemplo, processos produtivos que deem acesso à justiça à população. Tá. A ideia é que esse tipo de pesquisa torne o acesso ao judiciário mais barato. Torne acesso ao judiciário mais
efetivo para aqueles que realmente precisam. Tá. Então é difundir melhor o É poder... difundir melhor Tá bom. a ideia de acessibilidade. Eu, particularmente, nas minhas pesquisas, tenho desenvolvido algumas teses e algumas ferramentas que logo vou disponibilizar no mercado, que é justamente para aquele que precisa, e aí vai procurar um advogado, e o advogado vai ter aquela ferramenta para poder auxiliar de uma maneira mais eficiente, mais rápida. Quantidade, talvez? Também? Quantidade, isso aí, sem dúvida. Sempre quantidade, sem perder a qualidade. Ótimo. Não, isso é essencial. Ainda mais quem trabalha, que nem a gente estava falando, né? Com o direito de massa, né? Que pega causas até menores em maior volume. Né? Isso é essencial, né, doutor? Tem que ter esse tipo de expertise e de mecanismos, né? Mecanismo para poder auxiliar. Exato. Que aí a gente volta naquele começo da conversa, né? A gente consegue escalonar de forma bem estruturada, né? E de uma forma que também você não perca a qualidade no serviço. Né? Você usa a ferramenta a seu favor com qualidade, né? Tem um outro exemplo interessante, mas não é a questão do robozinho, tá? Tá. Mas é a questão, por exemplo, do atendimento. Tá. A pergunta que eu faço como é que está hoje a disponibilidade de atendimento ao cliente? É suado. Né? Suado. Quando é humano, é suado. E a gente sabe que quanto mais tempo a gente demora para responder, a tendência Não, a gente perde. Muitos a gente consegue perder por causa da demora do atendimento ao cliente. Do que ele fala assim, não, já falei com outro. Isso. Sabe assim? Eu já achei outro aqui no Google. Exato. É entendeu? Então, e se eu te dissesse que com esse movimento é possível você criar uma inteligência artificial que vai substituir o atendimento humano? E de forma não robotizada. Não robotizada. Você só descobrirá que está sendo atendido por uma IA ou não se a IA disser que é uma IA. Que aí talvez por fator ético, né? A gente coloca ali, mas enfim. Eu sou favorável. Olha, eu sou aqui a Dolores, a assistente virtual. IA do Dr. Túlio, eu vou te ajudar a responder algumas dúvidas aqui. Justo. Até o momento em que não for mais capaz de responder, eu vou te direcionar para um especialista. Para um especialista. Mas ali eu vou dar resposta já com uma certa profundidade. Com certa profundidade sob o ponto de vista não de aconselhamento jurídico, porque quem aconselha somos nós. Lógico. Por isso nós somos Esse é o setor do advogado. Por isso que nós somos insubstituíveis. Né? E os fatos são dinâmicos, né, doutor? Os fatos são dinâmicos. Não tem como a gente colocar uma coisa certa ali para tudo, Não tem. Né? Mas ela vai ser capaz de direcionar o atendimento para o humano. Sem perder qualidade, sem perder... mas dá para colocar empatia no atendimento? Dá. Dá para colocar empatia. Dá para colocar... Não dá para expressar o sentimento, mas dá para como imprimir o sentimento naquele atendimento. Então, esse é o movimento que nós estamos vivendo. Eu estou desenvolvendo uma IA para o meu escritório justamente para fazer essa perspectiva do atendimento. Tá. Vai fazer o filtro. Mas não é aquele botãozinho, quer falar com o financeiro, clica Não, é uma conversa. E se eu te disser que nessa conversa o cliente mandar um áudio, a IA vai ler o áudio e vai ser capaz de responder em áudio com a minha voz. Nossa, isso é incrível. Ela vai que ser aquilo capaz... de fazer também treinamentos com vídeos, né? Que vídeos, você consegue fazer... voz, texto. Isso é incrível. Essa é uma IA multimodal. Por quê? Porque aí ela vai ter a perspectiva de ter texto, vídeo, mas ela continua sendo fraca. Só depois que ela se transformar numa AGI, que aí ela se torna uma IA sentimentos mais e forte, tudo mais, né? Que ela vai conseguir trazer o sentimento e tudo mais. Hoje, a gente vive um momento, doutora Gabi, de disrupção. Com certeza. E com certeza. Eu falo o seguinte, existem dois grupos de advogados. Os que vão aproveitar e os que vão ficar de fora. Eu também acho, e eu acho que isso vai ser um fator determinante. Isso eu converso com meus estagiários, porque normalmente eu percebo isso, não sei se o senhor também tem essa percepção, mas a geração mais nova, por óbvio, eles aceitam com maior facilidade. Também tem que ser instruídos, né, para não cair nas armadilhas ali da ferramenta, né? Eu falo, olha, a gente usa, super usa, mas tem que saber usar, tem que passar por nós, a gente conversa, tá em dúvida, vamos conversar, né? Não simplesmente soltar o trabalho ali, né, e falar assim, não, ela fez, eu vou copiar, colar e soltar, né? Se, então, se fizer, fez, copiou e colou e soltei, vai dar ruim. Não, vai dar, exato, a gente sempre coloca, fala assim, olha, se eu perceber que vocês estão só copiando e colando e não estão fazendo só de forma automática, aí eu vou
vou falar, não, então não vai mais usar, só com a minha supervisão, sabe assim? Coisa da tia do colégio. Mas assim, sim. tem que ser assim pra gente ir dosando como usar e eles entenderem isso também. Mas eu percebo, sim, que talvez profissionais que já estão mais solidificados na carreira têm mais dificuldade na inclusão. Ou seja, são colegas mais velhos que têm essa dificuldade, justamente já por ter uma metodologia de trabalho, enfim, também já tem uma robustez ali no conhecimento do que faz e tudo mais. Então, tem essa relutância da quebra de paradigma que a gente tinha falado anteriormente, né, doutor? Eu acho que isso é uma coisa que, assim, eu também acho, pro futuro no mercado, vai ser analisado no currículo. Você tem isso? Por exemplo, você está competindo numa vaga no mercado jurídico. Você sabe usar o que você tem? Você já fez algum curso sobre isso? Você domina IA? É que nem o Excel. A gente tá falando de coisa batida? Isso. Tem pacote Office no currículo? Isso. Ótimo. Então você sabe o básico. Tem pacote IA no currículo? Você então sabe você o sabe básico. o básico. E cada vez mais a gente, como profissional, vai ser cobrado sob o ponto de vista de você oferecer um diferencial para o teu cliente. Tem uma coisa interessante que eu costumo até comparar, e não sei se eu comparo bem, se eu comparo mal, mas peticionar, todo mundo peticiona. Sim. É obrigação do advogado saber peticionar. É o básico. É o básico, né? Então, se eu chegar aqui para qualquer advogado perguntar quais são os requisitos da petição inicial, ele vai saber. Sim. Onde é que ele está? Ah, Túlio, ali foi feita para ser consultado, não precisa decorado. Mas, pô, mas Você sabe onde você está o código, qual é o código. Qual é o código? Você Mais sabe ou menos onde é que ele está. está ali no código. Isso, né? em qual livro, De tanto título, consultar, né? né? Você É sabe. isso. Então, peticionar, todo mundo peticiona. Qual vai ser o teu diferencial hoje para você dar para o teu cliente? Qual vai ser a use experience do cliente? Por que todo ano você quer trocar de iPhone? Sendo que o iPhone é o mesmo. É o mesmo, o telefone é o mesmo, não é mesmo? Por que todo ano você quer trocar de Mac? Por que todo ano você quer comprar? Por quê? Porque aquele traz uma produto experiência traz uma experiência diferenciada. diferenciada. É isso. Então, isso é o que vai fazer diferença na advocacia outrora em diante. Então, podemos colocar aqui como refinamento. Refinamento. Então, eu preciso do apoio da inteligência artificial para minha parte operacional crescer com lucro, segurança e velocidade e excelência, para sobrar mais tempo para eu fazer aquilo que realmente Refinamento. que eu preciso para o meu escritório. Porque eu posso fazer uma pergunta retórica aqui agora. Quanto tempo você gasta para peticionar durante o dia? Quanto tempo você pensa quanto tempo você gasta para pensar em advocacia estratégica? Para onde é que você vai buscar cliente? Onde é que você vai trazer cliente? Consegue... Teu escritório é uma empresa. Exato. Você precisa trazer cliente. E aí, se você tá só sentado ali fazendo, se você ainda é operação, né? Que é quando a gente começa, você é tudo, né? Você é o que tudo. atende o telefone, faz... Né? Então, assim, você não consegue pensar na parte estratégica. Você não consegue olhar para fora, né? Então, você não consegue fazer a parte do networking. O networking também leva tempo. Você sair, ir para uma reunião, ir para um evento, enfim, participar, ficar numa imersão que é super, né? Que nem foi com o Dr. Cristiano. Nossa, foi, assim, riquíssimo. Para mim, ali, aqueles 3 dias, assim, bum, a cabeça abre, assim, a mente para muita coisa, muito insight. Só que se eu tô lá, eu não tô produzindo, né? Então, assim... E se eu tô produzindo, eu não tô lá. Exato. Você entendeu? Então, você precisa ter essa dosagem de ferramentas. Não estou pensando na advocacia de forma estratégica. Exatamente. Porque eu vejo que a advocacia ela tem 3 níveis. Não nível no sentido de posição. Mas vou colocar vamos imaginar um fluxo que fosse horizontal. Eu tenho a estratégica, a tática e a operacional. Sim. Se eu ficar só no operacional, eu não vou conseguir pensar. Nunca vou conseguir chegar no tático. Então, se hoje eu consigo fazer um recurso administrativo com a mesma qualidade ou até mais do que eu fazia no passado, e com muito menos tempo. Com menos tempo. Isso não é sobrar tempo para eu pensar advocacia. Com certeza. Para poder estar aqui, por exemplo, hoje contigo, trocando essa experiência, porque se eu não tivesse quem hoje fizesse isso por mim, eu talvez não pudesse estar aqui. Teria que estar peticionando. Teria que estar peticionando, correndo aqui, correndo ali, correndo atrás. Então, é preciso pensar a advocacia de uma maneira diferenciada. E aí eu vejo que hoje a inteligência artificial, ela vem não só para te ajudar na operação. Por que eu foco muito no operacional? Porque tem muita gente falando do marketing, venda. O mais clichê, né? Mas é o clichêzão. E a turma precisa entender que o operacional é fundamental para o escritório. É fundamental. Esses dias eu fiz um Reels, está com 24 mil visualizações, para você melhorar o teu processo de desenvolvimento dos fatos da petição inicial. Utilizando 4 técnicas. Depois, quem quiser, vai lá e dá uma olhadinha. Prime framing, flashback,
priming, framing e flashback, que são técnicas utilizadas na psicologia para você ter um movimento persuasivo mais direcionado. Tá. Então, se você chega para a inteligência artificial hoje e fala, na descrição dos fatos da minha petição inicial, utilize as técnicas de priming, framing e flashback, ela automaticamente vai utilizar essas técnicas sem que você saiba quais são essas técnicas. É lógico que você sabe quais são essas técnicas para você melhorar a comunicação com a máquina ali. a máquina. E melhorar a comunicação para quem vai receber Justo. essa comunicação. Se eu não tivesse a IA, como é que eu utilizar as técnicas? Não, o processo é muito mais lento, né, O doutor? processo é Até muito poderia mais ter lento. outros métodos, mas até você fazer isso, quanto Então, tempo você perdeu ali, né? Exatamente. Então, assim. E assim, pra gente finalizar, doutor, pra quem está advogando hoje, né, eu queria uma mensagem final para dois ramos aqui, né? Para quem já está na advocacia e que tem essa relutância, né, em incorporar a inteligência artificial de uma forma positiva, quebrar as crenças e trazê-la ali para ser uma grande aliada, né, do seu trabalho na advocacia. E também para o jovem advogado, que também é um dos nossos focos aqui. Quem está começando, que quer empreender, quer montar o seu escritório, tem esse sonho e já começar, né, essa carreira, esse empreendimento com a inteligência artificial como um aliado. Qual que é a sua mensagem final para esses profissionais do direito? Daqui 2 anos, se você estiver assistindo esse podcast e não tiver começado a utilizar a inteligência artificial, Passou. você vai ter se arrependido profundamente. Perdeu o time. Perdeu o time. Ah, mas dá tempo de correr atrás? Dá, mas você vai ficar muito fora. É como no passado, quando os profissionais relutaram em migrar da máquina de escrever para o computador e relutaram em migrar do analógico para o digital. E relutaram em aprender a mexer no ESAGE, no PJE, no EPROC, Imagina no ProJude. o processo vai ser, né, Imagina que um virtual, dia o processo imagina, vai não ser ter 50 digital. volumes. Imagina que o pessoal vai abrir mão de ter que Pegar no carrinho No lá carrinho e e trazer, né, no trazer. balcão lá do cartório. Então, meu recado para você é esse. Se você estiver assistindo esse podcast daqui a 2 anos e não implementou inteligência artificial, tenho certeza que você vai estar arrependido. Doutor, muitíssimo obrigada pela sua participação. Foi uma honra, como eu falei lá no início, eu tinha certeza que a conversa ia ser super produtiva, estar aqui com o senhor. Sempre que quiser voltar, portas abertas, a comissão está aqui para trabalharmos juntos. A honra é minha, eu sempre que convidado estarei aqui. O ruim é que acaba. É né? o ruim que sempre O termina. ruim é que sempre termina. Mas é uma honra para mim receber o convite da comissão, da OAB de Barueri. Quero deixar um abraço ao presidente, a todos os membros. A honra foi toda minha, eu quando posso. E eu tenho por missão pessoal levar a informação ao maior número de advogados e advogadas para que comecem o mais rápido possível a implementar a advocacia. Incorpore a IA à sua advocacia hoje. Não deixe para daqui 2 anos para você não se arrepender. Contem comigo, se precisar de alguma coisa, é só levantar a mão e me chamar. Muito obrigado. Obrigada eu, doutor. Agradeço também mais uma vez a todos os envolvidos na comissão, em especial o doutor Almir e o doutor Alex Braz. Muito obrigada. Deu para fazer nosso videozinho? Ó, eles fazem uns